Meus amigos, a forma que essa queimada se iniciou vai deixar vocês de queixo caído. Sim, você pode imaginar, mas foi simplesmente um fogo que consumiu tudo isso. Mas não, olha onde se iniciou. Vou dar o zoom só para vocês entenderem o contexto. Tá vendo esse triângulo no quintal dessa casa? O fogo se iniciou nesse quintal. O morador foi queimar seu lixo. E pensa aí, junta o vento com a vegetação seca. Infelizmente, o fogo se alastrou. E foi algo muito rápido, meus amigos. Ele só se conteve nessa parte de baixo porque juntou-se outros moradores para ajudar a combater. Pensa aí, mais de 50 pessoas, cada um com balde, para apagar, para segurar, para o fogo não se alastrar mais, porque é um prejuízo muito grande uma queimada dessa, tanto para a natureza como para os proprietários, né, do terreno. Eu vou subir um pouco aqui só para vocês compreenderem a dimensão do que foi essa queimada aqui nessa parte que tem a mata, né, que tem essa vegetação mais natural. Realmente o fogo ele consumiu tudo. Porque vocês podem notar aqui na região é algo por lei, não pode desmatar essa parte da serra, mas infelizmente o pessoal vai desmatando cada vez mais. Vocês podem ver a dimensão. E algo mais interessante, como o fogo se conteve, né? Você pode notar que pela divisão da cerca do terreno, o fogo se limitou em algumas partes. Porque a gente entende que o fogo ele vai de acordo com o que o vento vai tocando, né? A direção do vento, a queimada. E ele se limitou à cerca. Olha só essa imagem da dimensão da queimada como foi. Se originando no quintal da casa, na parte de baixo, e veio subindo. Foi muito rápido, gente, foi muito rápido, mas um trabalho em conjunto para conseguir apagar a parte de baixo, que é onde tem um pasto, foi algo que ajudou muito. E realmente foi algo bem manual mesmo. Olha só a dimensão da queimada, eu pegando, enquadrando um pouco para vocês entenderem o contexto. Lá embaixo está a casa, ao tamanho da casa em relação o terreno que foi queimado. É uma parte muito grande de vegetação que foi perdida, natureza que foi perdida, né? Olha só o contexto da imagem, do lado direito com a vegetação ainda natural, do lado esquerdo queimado. E é algo interessante como o fogo não passou para o outro lado, né? Olha só o fundo, o final onde foi até onde chegou a parte queimada. Só para vocês entenderem um contexto como é aqui no norte de Minas. Essa região onde você vê esse capim é onde tem os pastos, né? Onde as vacas, o gado fica, né? E essa parte de cima é as serras, né? Os morros, onde por lei não pode se desmatar, mas infelizmente a gente vê o contexto, muitos lugares desmatados. E para vocês entenderem, estamos aqui hoje no norte de Minas, na cidade do município de Pai Pedro, na zona rural de Pai Pedro, para vocês entenderem o contexto de quão perigoso é uma queimada dessa forma. Foi algo tão perigoso que tinha vaca, tinha alguns animais, né, nessa cerca, mas o pessoal conseguiu salvar a tempo. E aqui tá em primeira mão, é uma gravação sem roteiro. Peraí, opa, acho que é fogo, fumaça ali, ó. Isso aqui é em primeira mão, gente, eu não tinha essa visão de por trás desse morro. 2 pontos de queimada, ó. O fogo ainda tá ativo, que é muito perigoso. Porque se ele desce um pouco mais, ele vai continuar queimando, né? Porque para vocês entenderem, a vegetação tá muito seca. Tá muito seca e
Olha aí, tá forte. Olha a quantidade de fumaça nessas duas partes. E se esse fogo se alastrar, gente, é algo que não vai dar para controlar fácil. Porque vegetação seca e fogo ativo ainda é algo que infelizmente pode acontecer o pior, que é o fogo continuar consumindo. Olha só o contexto lá embaixo, os pastos, e aqui na parte alta como a gente chama aqui de morro, né? Os morros, a serra. Olha só, é uma árvore que está queimando, né? E a fumaça está forte. E quem está do outro lado não tem essa visão, você não consegue ver, porque eu estou numa altitude bem elevada. De onde eu decolei o drone, eu estou a cerca de 2 km de distância, para vocês entenderem o contexto. Olha um pouco mais próximo daqui do morro, né? A vegetação como é que é, já bem seca. Essa parte aqui limpa, para vocês entenderem que, claro, é normal, né? Nessa época a vegetação está assim, pela falta de chuva da região. E isso trouxe, né, mais esse risco maior, né, de mais queimadas. Olha só o contexto da dimensão agora, para vocês entenderem. A casa lá embaixo, o início do foco onde iniciou, que foi no quintal da casa, até essa parte mais alta que estamos sobrevoando. Vou baixar um pouco mais, mas claro, respeitando o morador, que ele ficou bem abalado, né, com esse prejuízo. Não vou baixar muito, mas eu vou tentar dar um zoom aqui novamente, onde se iniciou o foco do incêndio, né? Ou seja, gente, esse vídeo não é... Olha só, vou dar um zoom aqui agora, só para vocês entenderem de onde começou, que é no quintal mesmo, né, dele. E mais uma vez mostrando para vocês como é que está a vegetação aqui, né, da região, os passos, como é que estão, né? Normal, igual eu falo para vocês, é normal essa época, porque estamos com grande quantidade sem chuva, que é costume da região aqui do norte de Minas. As pessoas já estão todas preparadas, né, para esse tempo de seca, esse tempo de estiagem. E vou finalizar mostrando mais uma vez o tamanho da queimada. E aproveito, peço a vocês, né, para que se inscreva no meu canal, comenta. Quero muito saber da opinião de vocês a respeito, né, de um acidente que foi essa queimada aqui, ok? Meu grande abraço e fique com Deus.